Fala, bonitos e bonitas do Casal de Exatas, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso assunto de múltiplos e divisores com um item bem importante chamado fatoração. Mas afinal de contas, o que é fatoração? Vamos lá. A ideia de fatoração seria basicamente em multiplicação de valores que podem ser representados por um número, ou seja, um número que pode ser representado por uma multiplicação de valores. E aí nós temos como exemplo inicial o número 60. O que seria o número 60? O número 60 poderia ser escrito numa multiplicação como sendo 6 vezes 10, 3 vezes 20, 2 vezes 30, 5 vezes o 12, 4 vezes o 15, 2 vezes o 3 vezes o 10, 2 vezes o 2 vezes o 15 e a mais importante de todas, e eu já vou falar por quê, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E por que ela é a mais importante de todas? Porque nós estamos falando de números primos, ou seja, números que têm apenas dois divisores. Então vamos mostrar alguns processos de como obter essa fatoração de um jeito muito simples. Vamos lá. Então a ideia principal da decomposição dos números em fatores primos. Vamos pensar aqui no número 60, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Nós vimos no exemplo anterior. Agora nós vamos falar dessa fatoração de um jeito um pouquinho diferente, como se fosse uma árvore, se tivesse um histórico do número. Então vamos chamar esse processo de fatorações sucessivas, onde o 60 pode ser escrito como sendo a multiplicação do 4 vezes o 15. Bom, tranquilo. E agora nós vamos fatorar o 4 e o 15, que são dois números compostos, conforme nós vimos na aula anterior postada, falando sobre números primos e números compostos. O 4 pode ser escrito como sendo 2 vezes 2. E o 15 pode ser escrito como sendo 5 vezes o 3. Temos, portanto, a fatoração do número 60. Um outro exemplo que eu poderia mostrar nessa situação seria a fatoração do número 200. O 200 poderia ser escrito de várias formas na multiplicação de dois números, como por exemplo, nós poderíamos fazer 10 vezes 20. E a fatoração do 10, o 5 vezes 2. A do 20, 5 vezes 4. Aí nós poderíamos prosseguir fazendo a fatoração do 5, que não tem mais como fazer porque ele é um número primo. Repetiríamos o 5, repetiríamos o 2, repetiríamos o 5 e a fatoração do número 4, 2 vezes 2. Portanto, nós temos o 200 fatorado como sendo 2 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5. Bom, nesse caso, essa reorganização dos fatores pode ser feita como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou seja, escrevendo isso em forma de potenciação, teremos 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Agora, existe um processo muito conhecido, que é o processo das divisões sucessivas, que nós vamos falar agora. Consiste em dividir o número pelos números primos em ordem crescente. E nós fazemos uma barrinha e vamos dividindo os números em ordem crescente. Fazendo basicamente a seguinte ordem. 60, que vai ser dividido pelos números primos, que nós vamos colocar desse lado da barrinha, dividindo então por 2, que vai dar 30. Dividindo novamente por 2, porque ele é um número primo, né, o primeiro número primo, e ainda é divisível, nós vamos ter o 15. Agora o 15 não é divisível por 2, porque é um número ímpar. Então nós vamos pegar o próximo número primo, que é o número 3. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 dividido por 5, que dá 1. Então nós conseguimos, a partir disso, de um processo muito mais rápido, fazer a fatoração do número 60, que é, na verdade, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E que nós temos agora um outro exemplo um pouco maior, um número um pouco maior para fazer essa fatoração. Novamente, colocamos a barrinha do lado direito do número e dividiremos pelos números primos. Então, dividindo pelo primeiro número primo, número 2, porque é um número par que nós temos. 240 dividido por 2, 120. 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15.
O 15 agora não pode ser dividido por 2, nós vamos ter agora o número 3 para dividir o próximo número primo. 15 dividido por 3, que dá 5, e o 5, que só é divisível por ele mesmo, resultando em 1. Observem que nossas fatorações terminaram sempre quando o resultado final deu o número 1. E aí nós temos a fatoração em forma de potenciação. 2 elevado à quarta, vezes 3, vezes 5. Agora nós vamos falar de uma outra coisa bem importante, falando sobre fatoração, que é como identificar ou como reconhecer o número de divisores que um número tem. Então vamos começar assim falando sobre o número 60 que acabamos de ver e que nós fatoramos por 2 novamente, por 3, por 5, e nós tivemos a fatoração que é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Como que nós conseguimos identificar o número de divisores desse número 60? Nós vimos em aulas anteriores que dava para identificar os divisores do número 60. Só que aqui nós vamos determinar a quantidade de divisores que o 60 tem. Então, nesse caso, qual que é o processo? Nós vamos pegar e vamos somar 1 a cada expoente da forma fatorada. Vamos somar 1 ao expoente do 2, do 3 e do 5. Somaremos 1 e vamos ter os seguintes resultados. 3, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Ao multiplicarmos esses valores, 3 vezes 2 vezes 2, nós vamos conseguir o resultado 12, que determina o número de divisores do número 60. Mas aí alguém poderia perguntar, Cristiano, como que eu vou identificar quem são os números primos? Você acabou de... Os números primos não, desculpe. Quem são os divisores? Né? Você disse que tem 12 divisores. A quantidade nós sabemos, mas quem são eles? Esse é um outro processo que nós faremos dando continuidade dessa nossa fatoração. Nós vamos passar uma outra barrinha e nós vamos colocar do lado direito dessa segunda barrinha os divisores do número 60. Pensando no que nós vimos na aula anterior. Quem é o primeiro, o divisor que é de todos os valores? O divisor que é de todos os valores é o número 1. Então nós vamos fazer o seguinte processo. Nós vamos multiplicar esse primeiro divisor pelo primeiro valor fatorado. Então faremos 1 vezes o 2, que dá 2. Esse resultado vai ser multiplicado pelo valor fatorado de baixo. 2 vezes 2, que dá 4. E encerramos a sequência do 2. Vamos reiniciar a sequência multiplicando o 1 pelo próximo número que foi fatorado, que é o 3. 1 vezes o 3, multiplicamos o 2 vezes o 3, que vai dar 6. Multiplicamos o 4 vezes o 3, que vai dar 12. Encerramos a sequência do 3. Agora, nós vamos fazer a sequência do 5, reiniciando toda a multiplicação. 1 vezes o 5, 5. 2 vezes o 5, 10. 4 vezes o 5, 20. 3 vezes o 5, 15. Não ficou em ordem assim crescente, mas não é um problema. Daí nós temos 6 vezes o 5, 30. E 12 vezes o 5, 60. Conseguimos assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores do número 60. Então, aqui temos eles de forma organizada. Muito bem, pessoal. Se vocês gostaram desse nosso vídeo falando sobre fatoração, comentem aí, curtam esse vídeo, compartilhem com seus colegas e nós teremos na sequência aulas sobre MMC e MDC. Aguardo vocês. Um grande abraço. Tchau.